Queridas amigas e amigos que acompanham o Centro Espírita Caminho de Luz, estamos aqui iniciando a nossa participação no programa Refletindo com Emmanuel, onde prosseguiremos nos comentários do livro Caminho, Verdade e Vida, em que Emmanuel, por meio da abençoada psicografia de Chico Xavier, tece importantes reflexões sobre diversas passagens do Evangelho. Hoje trataremos do capítulo 8, Jesus veio. Na passagem do Evangelho, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7. E Emmanuel aí tece seus comentários sobre essa passagem. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos, sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pôde alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir até nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Então, nessa importante mensagem e passagem, Emmanuel nos traz nos seus comentários lições importantíssimas acerca da vinda de Jesus. E a primeira compreensão que nós temos da mensagem do Evangelho é na questão quando fala, mas aniquilou-se a si mesmo. O que quer dizer isso, aniquilou-se a si mesmo? Como assim Jesus aniquilou-se a si mesmo? Para nós compreendermos, eu vou buscar nas referências que nós temos das obras espíritas, do primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 1 da Gênese Planetária, logo no início, tem um título simples que fala A Comunidade dos Espíritos Puros. Nessa primeira parte do capítulo, Emmanuel traz o seguinte, e eu vou me permitir a ler para que a gente entenda, para seguir certinho do que se trata isso. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos. Ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso de milênios conhecidos por nós. A primeira verificou-se quando a órbita terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. Ou seja, no momento da criação da nossa galáxia, não exatamente da Terra, e sim de toda a galáxia,
né, de todo o sistema solar em que nós nos encontramos. E qual foi esse segundo momento em que Jesus se aproximou da terra? Quando se decidia da vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então esse é o primeiro conhecimento que nós precisamos ter, tá certo? Ou seja, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, coloca Jesus como um espírito puro. E aí nós nos remetemos então para podermos compreender efetivamente que no o livro dos Espíritos, das questões 100 até 113, Kardec trata da escala espiritual, em que todas essas questões ele vem explicando, né, após todo o trabalho dele realizado na organização do Livro dos Espíritos, ele coloca para fins didáticos e compreensão nossa uma escala de espíritos, né, em que basicamente ela está dividida em três grupos básicos de espíritos imperfeitos, com 5 divisões, os espíritos bons, com mais 4 divisões, e aí a última escala e a escala superior a todos, os espíritos puros, que trata rapidamente também para nós entendermos quem era Jesus, qual era a escala que Jesus se encontrava como espírito puro. Ou seja, são espíritos que nenhuma influência da matéria têm, possuem superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens, ou seja, é o espírito de maior nível existente. E o que esses espíritos? Esses espíritos, além de percorrer todas as escalas, dessa escala espiritual, eles se despojaram de todas as impurezas da matéria, ou seja, são espíritos imateriais. Coisas que nós não compreendemos ainda e não estamos prontos para entender. E aí nós voltamos para o que diz, a passagem do Evangelho: mas aniquilou-se a si mesmo. Esse sentido de aniquilar-se é simplesmente que Jesus, no processo desse segundo processo de aproximação na Terra, ele, de ser espírito puro, ele precisou voltar a um processo paulatino de materialização, aniquilando assim toda a questão de espírito puro que ele possui, de já ser totalmente material. Ele, pouco a pouco, por meio de centenas de anos, foi o que levou esse processo de aproximação de Jesus à Terra, para que efetivamente ele pudesse encarnar entre nós, aniquilando-se. E outra questão importante, tem-se conhecimento científico da ciência, vindo da ciência, que a Terra ela já existe há aproximadamente há 4,5 bilhões de anos, como referência. Ou seja, Jesus já existia como espírito puro há mais de 4 bilhões de anos. E pela ciência também nós sabemos que entre 200 mil e 250 mil anos que o homem caminha sobre a terra. E Jesus, como nosso mestre e guia desde esses tempos remotos, Jesus estava cuidando de nós, amparando nossas vidas desde então, E essa questão de se aniquilar. E além disso, Jesus, nesse processo de aproximação da Terra e se materializando pouco a pouco, ele chegou até nós encarnando como esse Espírito. Não com toda a pompa e circunstância que dentro da condição humana nossa ele chegaria. Muitas pessoas acharam que Jesus viria com toda a pompa e circunstância como Filho de Deus, mas ele não, ele veio como servo. Ele veio da forma mais simples possível. E assim ele teve a oportunidade de, entre nós, trazer a mensagem dele de amor e principalmente de humildade e esperança a todos nós, desde aquele momento com a sua mensagem. Essa é a primeira lição de que fica de Jesus. E aí Emmanuel, voltando ao nosso texto, para nós compreendermos o que Jesus precisou fazer para chegar até nós efetivamente. O grande esforço de amor a nós, para vir até nós trazer a mensagem dele.
né? E Emmanuel tece mais comentários. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda, uma lição de amor e principalmente de humildade ao chegar até nós como servo, né? E Emmanuel ressalta na sua mensagem: ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento dos irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo, ou seja, nenhum espírito que encarnou na terra, reencarnou na terra, foi um espírito puro. Nós já tivemos espíritos bons que vieram como missão, e nós, espíritos imperfeitos, que estamos há centenas de anos reticentes na nossa evolução, permanecendo como espíritos imperfeitos. E Jesus, nessa imensa demonstração de amor a nós, veio trazer a sua mensagem. E aí, quem somos nós? Porque nós, né, como Emmanuel fala, se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. E essa é a lição de Jesus também para nós, que nós não reclamemos da condição daquele nosso irmão, que não só tem uma condição espiritual inferior a nós, e muitas vezes, na maioria das vezes, uma condição social também inferior a nós. E Jesus esteve com todos, sentou à mesa de ricos e abastados, mas também teve a mesa de pessoas humildes e simples. A cada um deles, compreendendo o seu coração, o coração de cada um, ele deixou sua mensagem, da forma que nós pudéssemos compreender efetivamente. E aquilo que ele não pôde dizer naquele momento, Jesus prometeu o Consolador, que viria futuramente com uma doutrina espírita, esclarecendo, trazendo todas essas mensagens de esclarecimentos, né, daquilo que nós não compreendíamos naquela época, e hoje nós estamos tendo a oportunidade de aprender pela doutrina espírita. E mais uma vez Emmanuel fala o seguinte: recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. E além de tudo, como exemplo que Jesus nos deixou, ele morreu crucificado entre ladrões, sofrendo a injustiça dos homens, deixando assim sua prova de amor, e nos momentos finais dele, da sua existência na terra, Jesus ora para o Pai e pede que perdoasse a nossa ignorância, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo naquele momento. Mas foi esse exemplo também que permitiu que até mais os dias de hoje, 2000 anos depois, a sua mensagem permanecesse viva entre nós, e nós pudéssemos compreendê-la cada vez mais. E é isso que Emmanuel nos passa também. O exemplo de Jesus serve para nós, o exemplo de humildade, o exemplo de que nós precisamos atender a todos, descer à condição de todos, buscar a linguagem deles para que nós possamos passar a mensagem do Mestre, ou simplesmente uma mensagem de carinho para quem está necessitado, para que precisa de uma voz amiga. Mas não adianta nos colocarmos em superioridade, porque também nós somos espíritos imperfeitos que buscamos a luz do Mestre, que nós desçamos ao nosso irmão, levando a mensagem de amizade, de amor, um ombro amigo apenas. É disso que Jesus fala. Ele não nos pede ações grandiosas, ele nos pede apenas que nós atendamos a quem precisa, que nós nos coloquemos ao lado desse irmão e não acima dele, para que ele possa ver em nós o apoio e o suporte necessário, da mesma forma que Jesus, quando esteve na terra, se colocando como servo, permitiu que a sua mensagem fosse ouvida por todos e permanecesse entre nós até hoje. Que Jesus, o peregrino da cruz, nos abençoe e nos console sempre. Obrigado, meus irmãos.